Nós queremos te agradecer pela vida dele. Obrigado pela mesma tua bondade, Senhor, ter estendida sobre a vida do seu ministério. Peço que o teu Espírito Santo faça lembrar a ele tudo aquilo que ele estudou e que saímos aqui edificados na única verdade, que é a tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos. Amém. Obrigado. Meus queridos irmãos, um bom dia, graça e paz. É um prazer servi-los com a palavra de Deus mais uma vez, uma honra para mim estar aqui. Pena que o meu querido amigo pastor Orlando não pôde estar presente. Pastor Orlando, hoje eu trouxe Raíssa, você não está aqui, rapaz, como é que pode? Abraço para o senhor, pastor querido, para sua esposa, para sua família, em nome de Jesus. Mas está o pastor Irã, abraço, meu amigo querido, outros irmãos preciosos. Meus irmãos, como é bom estar com vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã, o nosso querido amigo Humberto nos incumbiu da responsabilidade de falarmos sobre unidade. E para tanto, eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia comigo na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15. Romanos, capítulo 15, nós leremos com a graça de Deus, do verso 1 ao verso 13. E é interessante que Fabiana dizia que pela graça de Deus ela pôde estar aqui hoje pela manhã. Quero dizer para você, Fabiana, foi um livramento mesmo dela. Porque se você estivesse aqui, eu e Raíssa íamos lhe buscar onde você estivesse para você vir. Certo? Fabiana, irmãos, depois eu conto para vocês como foi para chegar até aqui hoje pela manhã. Se eu estivesse aqui e ela não estivesse, Humberto, a gente ia pegar ela lá. Ia buscar. Amém, irmãos? Romanos, capítulo 15. Muito bem. Nos diz a palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma, vós glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração hoje pela manhã, no nome de Jesus. Vamos orar um pouco mais? Amém? Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Que o Senhor possa nos ser propício mais uma vez, hoje pela manhã, nesse lugar, Senhor. De modo a falar conosco, levando em consideração as nossas limitações, as nossas necessidades, quem sabe até a angústia do nosso coração, os motivos de ações de graças que nós temos, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, falar de modo que nós tenhamos uma certeza inafastável de que foi a tua doce voz que nós estivemos ouvindo hoje pela manhã, mais uma vez nesse lugar. Portanto, seja misericordioso, Senhor, e trate conosco. No nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo escreveu esse documento na porção final da sua terceira viagem missionária. O
O apóstolo Paulo estava deixando a cidade de Éfeso, onde ele se demorou por cerca de 3 anos. Ele havia evangelizado toda aquela região da Ásia Menor, e agora ele nutria no coração o desejo de atravessar todo o continente europeu até chegar à nossa atual Península Ibérica. Paulo queria pregar o evangelho entre os nossos irmãos espanhóis, até então não alcançados. É por esse motivo, ou pelo menos esse é um dos motivos, que fizeram com que o apóstolo Paulo escrevesse esse documento que é tão festejado. Eu quero acreditar que a maioria dos nossos amados irmãos amam profundamente a epístola que Paulo escreveu aos Romanos, porque Romanos é esse colosso, é esse estandarte teológico que nos revela de uma maneira magnífica o plano de salvação, a ordo salutis, como nos dizem os nossos irmãos teólogos. Então o apóstolo Paulo, na porção final desse documento, depois que ele destilou toda a sua teologia, do capítulo 1 até o capítulo 9, a partir do capítulo 12, ele traz para nós uma série de aplicações práticas. Aqui nós estamos nas últimas aplicações feitas pelo apóstolo Paulo. Ele nos falou a respeito da maneira com que a cruz ensanguentada nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo nos ensinou a maneira com que agora não há mais qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, em Romanos, Paulo está pressupondo que quem finalmente chegou no capítulo 12 é crente, nasceu de novo, é uma nova criatura. De modo que se você lê a partir do capítulo 12, você vai perceber que todas as aplicações que Paulo está fazendo ali só podem de fato ser obedecidas se o Espírito Santo for conosco para nos auxiliar. E uma dessas aplicações é justamente a unidade, o que significa dizer que apenas aquele que nasceu de novo pode ter comunhão com o seu irmão. E meus irmãos, por que isso é importante? Porque por muitos anos, sobretudo quando eu era um pastor mais jovem do que ainda sou, porque eu sou um pastor jovem ainda, não é, irmãos? Quando eu era um pastor mais jovem do que sou agora, eu sofri demais, porque cuidando do rebanho que Deus havia me confiado, eu sempre percebia que havia aquele irmão que dava um pouquinho mais de trabalho. Eu sei que isso era uma coisa assim, restrita à minha igreja. As demais igrejas não têm esse tipo de problema, né? Aquele irmãozinho que dá mais trabalho. Ou tem, irmãos? Talvez tenha, não é? Então, o que ocorre? Aquilo me angustiava, porque todo aquele que compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada, ele quer ver o corpo coeso, unido, bem nutrido, ligado por suas juntas de ligamentos, para que dessa maneira ele possa crescer e crescer de uma maneira saudável. Não é assim? Pois bem, então aquilo me angustiava, porque haviam problemas e disputas e cismas, meu Deus. Até que finalmente, pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu compreendi textos como esse, que nos ensinam, irmãos, que por mais que nós devamos amar a unidade, pleiteá-la e falar sobre ela, que é o nosso caso hoje pela manhã, e orar por unidade, esperar para que Deus de fato nos una, infelizmente, nós não teremos uma unidade perfeita por ocasião desse tabernáculo terrestre que temos. Porque, infelizmente, algumas pessoas pensam que compreenderam a mensagem da cruz, quando ainda não compreenderam. E essas pessoas, na maioria das vezes, são as pessoas que causam problemas. Porque são iracundas, porque não são bondosas, porque não são longânimas, porque não são altruístas. E tudo isso é impossível de se ter sem o auxílio da cruz. Toda bondade, longanimidade, toda paz, todo o altruísmo que nós temos sem o auxílio do Espírito Santo é uma mera caricatura do que deveria ser. Paz só em Jesus, longanimidade só em Jesus, bondade só em Jesus, altruísmo só em Jesus. E isso não está apenas para a nossa união enquanto corpo místico de Cristo, que é a igreja. Isso está para todos os nossos relacionamentos. Por exemplo, você namora com uma pessoa que ainda não compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada. Na minha maneira de ver, é praticamente impossível haver conciliação ali. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Se você noiva e casa com uma pessoa assim, inevitavelmente você vai trazer problemas para o seu casamento. Porque se a moça for cristã, ela pode servir como um símbolo da igreja no interior do seu lar, uma auxiliadora idônea, assim como a igreja serve a Cristo. Mas o marido, por não ser cristão, não vai funcionar como um sacerdote.
Porque se ele próprio não se relaciona com Cristo, como é que ele vai conduzir a esposa e os filhos, irmãos? Vocês percebem? Então, por mais que você faça gabinete com um casal assim, dizendo, meu filho, você é o sacerdote, leia a Bíblia, ore, cuide dessa mulher, eduque bem os seus filhos. É impossível, irmãos. Esse rapaz precisa de João 3,16 para depois aprender teologia bíblica de casamento. Vocês estão me acompanhando? Pois bem, nós precisamos compreender isso, senão nós nunca teremos unidade de fato. Pastor, significa dizer que nós não vamos caminhar com os irmãos que ainda não se converteram? Não, claro que não. Nós vamos caminhar com eles. Agora, levando em consideração as suas muitas limitações. Se nós que compreendemos a mensagem da cruz temos as nossas limitações, os nossos somenos, as nossas dificuldades, que dirá aqueles que ainda nem a cruz ensanguentada compreenderam? Então você não pode exigir de uma pessoa que ainda não se relaciona com Cristo aquilo que alguém que já se relaciona já possui. Na proporção em que você deve exigir de quem já nasceu de novo o comportamento que se espera daquele que já compreendeu a mensagem da cruz. Em outras palavras, uma é a união que nós temos com aquele que nos visita e ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo. Outra é a comunhão que nós temos com aquele que já se rendeu ao senhorio de Cristo e caminha conosco. Quando nós não levamos isso em consideração, nós podemos correr o risco de exigir demais daquele que ainda não possui as ferramentas adequadas ou exigir pouco daquele que já possui as ferramentas e não usa por motivos outros. Na minha maneira de ver, é isso que Paulo está tratando nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo não conhecia a igreja de Roma pessoalmente. Então, no capítulo 15, a partir do verso 15, ele vai justificar por que foi que ele escreveu tão ousadamente. Por que é que, no entendimento do apóstolo Paulo, ele foi ousado a falar sobre esse assunto? Porque tratar de unidade, irmãos, se nós não tivermos sabedoria, discernimento e poder do alto, pode causar mais problema do que, de fato, trazer solução. Porque nós, irmãos, por mais que sejamos apaixonados pelo Senhor Jesus, nós temos a tendência humana de sermos servidos. E em nossa geração, essa tendência por serviço, por consumo, é cada vez mais premente, cada vez mais forte. Por quê? Porque você é servido na escola onde estuda, você é servido na universidade que frequenta, você é servido no hospital, você é servido no supermercado, você é servido na clínica, você é servido basicamente em todos os lugares que você frequenta. Você está sempre consumindo. Contudo, na igreja, a proposta é completamente diferente. Você quer ser o maior, meu irmão? Você tem que o quê? Que ser o menor de todos, você tem que servir. Então nós somos educados em nosso cotidiano a sermos sempre privilegiados. Os nossos desejos, aquilo que nós desejamos e amamos, o que nós queremos, vem sempre em primeiro lugar. As pessoas estão sempre perguntando como é que elas podem nos servir. O que é que você deseja? Como eu posso ajudá-lo? Na igreja você entra e o Espírito Santo olha bem no fundo do seu coração e pergunta, o que você trouxe? De que maneira você pode contribuir? Como você pode ajudar? Então a igreja é essa contracultura, onde você é até servido, é verdade, mas onde a sua maior preocupação deve ser servir, e se doar, e se entregar, e exercer a sua maturidade, a sua longanimidade, e o seu domínio próprio, o seu autocontrole, e o seu altruísmo. Porque aprove a Deus unir um grupo de pessoas que servem a um reino que é perfeito, e a um Deus que é perfeito, e que se pautam em uma palavra que é perfeita, mas que eles, por sua vez, são o quê? Imperfeitos. Portanto, não é à toa que o apóstolo Paulo olha para nós e diz, segui a paz com alguns, segui a paz com todos, senão ninguém verá a Deus. Então você tem que, meu irmão, exercer esse serviço cristão para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós olhamos para esse capítulo 15, verso 1, e o apóstolo Paulo diz assim, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Por que é que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso por causa do contexto que ele criou no capítulo anterior, onde Paulo fala de como ter comunhão com aquele que é maduro e com aquele que é imaturo, com aquele que está dando os primeiros passos.
e com aquele que já é uma pessoa profunda na igreja, que já é um teólogo elaborado. Paulo tratou isso no capítulo 14. E para nós compreendermos esses 13 versos do capítulo 15 que eu li, nós precisamos dar uma olhada rápida no capítulo 14. E um primeiro ponto que nós precisamos destacar no capítulo 14 é que aspectos que são acessórios, aspectos que são periféricos, que não são de importância cardial, esses aspectos não devem nos dividir. E Paulo trata sobre esses aspectos no capítulo 14, a título de exemplo. Por que é que Paulo está fazendo isso? Ele está tratando sobre o que se deve ou que não se deve comer e sobre quais dias você deve respeitar ou não respeitar. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja de Roma, mas Paulo conhecia muito bem a igreja de Corinto. Paulo já havia tratado sobre essas questões, por exemplo, auxiliando igrejas no Vale do Rio Lico, como a igreja de Colosso, por exemplo. Portanto, mesmo sem conhecer a igreja de Roma, Paulo sabia que problemas semelhantes a esses que ele está tratando poderiam estar acontecendo ali. Portanto, pressupondo que ele estava de fato auxiliando aquela comunidade, ele diz assim, no capítulo 14, versículo 1, Romanos 14, 1, Paulo diz: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O que é que Paulo está tratando aqui? Ele está tratando de maturidade. Por quê, irmãos? Porque aquele que está dando os primeiros passos na fé, que está descobrindo aquilo no que você já é doutor, geralmente ele vem com N dúvidas. E quando ele descobre algum aspecto teológico que é bonito, ele acha que descobriu quem foi que matou John Kennedy, sabe? Ele encontrou a última bolacha do pacote. E ele vem cheio de alegria para mostrar para você as suas inquietações. E Paulo está dizendo assim que você não pode ter aquele austero e soberbo, sabe? Responder ao seu irmãozinho que está tão feliz dizendo assim: mas isso é tão elementar, meu caro. Porque de acordo com a flexibilidade do rabo do jacaré, nós temos irmãos que são assim na igreja, não é, irmãos? Eles não perdem a oportunidade de dizer que já leram a respeito de alguma coisa. Paulo está dizendo que você deve se alegrar com esse seu irmão que está descobrindo esse maravilhoso mundo do cristianismo. E ele diz, você deve acolher aquele que é mais frágil que você. E que está passando agora, nesse momento, por aquele mesmo processo que outrora você passou. No caso do apóstolo Paulo, ele está levando em consideração algo que era muito comum nas igrejas daquela época. O que as pessoas podiam ou não podiam comer. Isso estava causando alguma divisão na igreja. Porque haviam irmãos mais maduros que já haviam compreendido que se recebido com ações de graças, louvado seja o nome do Senhor, vai para o churrasco do teu irmão, não tem problema nenhum. Mas haviam ainda aqueles irmãos que nutriam muitas dúvidas a respeito do que podiam ou não podiam comer. Por quê? Passaram a vida toda no judaísmo. O judaísmo que dizia, isso pode, isso não pode. E agora eles são cristãos e se perguntam, afinal de contas, o que é que pode? E para além disso, inclusive nos mercados de Roma, haviam aquelas carnes que eram sacrificadas a ídolos. O que às vezes os sacerdotes faziam? Eles recebiam um touro, um cabrito inteiro, e não queimavam todo ele, queimavam a fressura ou a gordura, sobravam outras partes e aquela carne não era desperdiçada. Ela podia ser doada, assim como ela podia ser comercializada. Então, por mais santo que você fosse, você podia ir a um açougue romano, comprar uma carne, e sem saber, aquela carne já havia sido sacrificada a ídolos. E as pessoas viviam às voltas com isso. E haviam irmãos que não tinham problema nenhum, comiam carne. Haviam outros irmãos que se preocupavam e, portanto, não comiam carne. Isso causava problemas na igreja. Então, Paulo diz, do verso 2 ao verso 4 do capítulo 14. Um crê que tudo pode comer, mas o que é débil, come apenas legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Então, Paulo faz uma pergunta para a nossa reflexão no verso 4 do capítulo 14. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster.
Paulo está pressupondo, ainda que ele não conheça pessoalmente a igreja de Roma, que assim como outras comunidades, aquela igreja também possuía problemas. O que é que Paulo está rogando à igreja de Roma? Que aquele irmão que é mais maduro na fé ajude aquele que é mais frágil. Meus irmãos, essa responsabilidade é de todos nós. Por exemplo, imagine que para a glória de Deus você tem um casamento que é uma bênção. Você é bem casado com o seu cônjuge, cria os seus filhos no temor e na admoestação do Senhor, mas muito provavelmente na sua comunidade há aquele adolescente que só quem é crente é ele. O papai não é, a mamãe não é, os irmãos estão na vida devassa. Uma situação dificílima. E aquele garoto, só o fato dele estar na igreja já é um verdadeiro milagre. Você não pode interagir com esse garoto, com essa menina, na proporção em que você interage com o meu filho, que é filho de pastor, que já nasceu num lar evangélico, que tem toda uma estrutura para embasá-lo. Então, é um comportamento que você provavelmente possa exigir do meu filho, se bem que ele possui os problemas dele, porque, afinal de contas, não existe a categoria filho de pastor, só existe crianças na igreja. Mas eu quero dizer para vocês que há uma estrutura que pressupõe um comportamento ou não. Não é que o homem seja produto do meio, mas o meio influencia. Só se nós fôssemos muito desonestos, irmãos, para não concluir dessa maneira. Portanto, às vezes, existem alguns irmãos que se apressam em julgar aquele garoto que não tem a educação que os demais garotos têm, que às vezes não tem acesso à mesma estrutura familiar, dinheiro para comprar as mesmas roupas, referenciais para ter o mesmo vocabulário, e pressionam a liderança da igreja para tomar uma decisão com aquele garoto sem conseguir vislumbrar o todo. De que, na verdade, a igreja deveria se esforçar para aquele menino continuar ali, ainda que o cabelo dele não seja igual aos demais. Ainda que ele não se comporte igual aos demais. Vocês conseguem perceber, irmãos? Paulo está dizendo, há pessoas na igreja que não possuem a nossa mesma estrutura. Com esse nós precisamos ter paciência. Porque há irmãos que, para a glória de Deus, já venceram essas questiúnculas. Isso é tão periférico da nossa fé, irmãos. Que já sabem que quer aquela comida tenha sido sacrificada, quer não. Se você orou, repreendeu todo o mal. Se há mais poder no sangue de Cristo do que em qualquer palavra de maldição que qualquer sacerdote tenha feito, meu irmão, coma. Porque o que contamina o homem é o que entra? Não, mas isso é teologia robusta. Mas se seu irmão é débil, tenha paciência com ele. A palavra debilidade vem de um termo grego, astenel, que significa aquele que se quebra. Aquele que é frágil. Tenha paciência com ele. Por quê? Porque um faz diferença entre dia e dia. Paulo está dando outro exemplo agora do calendário de Moisés. Outros julgam iguais todos os dias. Então ele diz em Romanos capítulo 14, versículo 5, cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Tenha convicção. Por quê? Verso 6 do capítulo 14. Há quem distingua entre dia e dia. Quem faz isso para o Senhor. Há pessoas que não têm problema em fazer distinções de dias. Esse é do Senhor também. Versículo 7. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Ora, no que diz respeito a esse tipo de diversidade, a conclusão de Paulo não poderia ser outra. Então ele diz assim, ainda no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 8. Ele deu o exemplo entre quem come e quem não come, entre aquele que acha que há um dia que é mais especial que outro, aquele que acha que todos os dias são iguais. Paulo diz assim, versículo 8 do capítulo 14, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, nós somos de quem? Ele vai bater nessa tecla agora até o final do capítulo 15. Meu irmão, você acha que comer carne é errado. Glória a Deus. Você pertence ao Senhor. Você acha que não tem problema nenhum em comer carne. Glória a Deus. Você pertence ao Senhor também. Você veio do judaísmo e está no cristianismo, mas você ainda ama o sábado. Tem problema nenhum, meu filho. Você já entendeu que não foi o sábado que foi feito para o homem, e sim o contrário? Então, meu irmão, ama o teu sábado, eu amo a terça. Vai amar a terça, meu filho. Não
Não tem problema nenhum. O princípio que deve ter levantado aqui é que nós precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. Essa é outra discussão que pode nos levar ao dia do Senhor. No Ocidente é o domingo, por N motivos, irmãos. Mas se porventura na tua empresa, meu irmão, o dia de folga que você tem é na quarta-feira, isso aqui já é pacífico na teologia. Qual o dia do Senhor para você que tem a folga na quarta-feira? A quarta, meu irmão. Você não consegue perceber como é simples? Você vai perder a salvação porque na tua empresa a tua folga é na quarta? Paulo está dizendo assim: tu, porém, que julgas a teu irmão e que despreza o teu irmão, versículo 10 do capítulo 14. Você não consegue levar em consideração que mesmo você vai estar diante do tribunal de Cristo. Em outras palavras, irmãos, aquele que se sente no direito de superioridade em relação ao seu irmão, não leva em consideração que ele próprio vai estar sentado ao lado desse irmão, sendo Cristo o único juiz. Se o ponto a ser discutido for um dogma inegociável, aqui nós precisamos cruzar espadas. Mas Paulo está dizendo, se a questão for periférica, se for uma questão que não tem a ver com a salvação da sua alma eterna, tenha paciência, meu irmão. Porque se nós formos levar essas questões que são pequenas à baila da discussão, nós não teremos comunhão nunca. Porque há irmãos que creem que o rito batismal deve acontecer por imersão. Mas há irmãos que creem que, na verdade, o rito deve ser por aspersão. A pergunta que importa é: todo mundo entende o que significa ser batizado? Entende. Glória a Deus, meu irmão. Tem gente que gosta de muita água, louvado seja o nome do Senhor. Tem irmãos que usam pouca água. Glória a Deus por isso, né? O importante é nós estarmos unidos, estarmos juntos. Ainda ontem eu conversava com 4 seminaristas. Eles chegaram assim, irmãos, com a faca nos dentes. Pastor, agora você vai responder. O homem é salvo por Deus. O decreto dele com relação à salvação, lá na época da Trindade imanente, não havia nada. Antes de ter criado todas as coisas, ou após Deus ter criado todas as coisas. Eu respondi para eles, meu irmão, tanto faz. O importante é que o homem é o quê? Salvo. Eu, particularmente, tenho a minha lente de interpretação. Eu creio na soberania de Deus, entendeu? Eu creio que Deus colocou tudo na caixinha da soberania. E Ele controla tudo. Mas eu tenho irmãos que creem de uma maneira diversa. Glória a Deus, meu irmão. O importante é nós caminharmos juntos. Por quê? E eu amo esse texto de Romanos, capítulo 14. Porque Cristo Jesus, nosso Senhor, morreu por nós. Cristo Jesus morreu por nós para ser Senhor de tudo e de todos. É por isso que nós não podemos viver nos julgando e se digladiando dentro da igreja. Por quê? Porque tem uns que consideram uma coisa e outros não a consideram. Uns valorizam comida, outros não. Uns valorizam dias da semana, outros não. Mas o Senhor Jesus morreu por todos eles. Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 15. Ele diz, se por causa de comida o teu irmão se entristece, Paulo diz, o teu inimigo... Paulo diz assim no versículo 15 de Romanos 14, se por causa de comida o teu inimigo se entristece. Assim que está escrito, é o quê? Irmão, Paulo está falando com crentes. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, você já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer. Perceba, o irmãozinho acha que não se deve comer carne. E o irmãozinho que come está magoando ele. Aí Paulo diz, ô meu filho, você é mais maduro. A essa altura do campeonato, eu estou escrevendo uma carta tão importante para dizer a você que não maltrate o seu irmãozinho. Ah, Paulo, por que eu não posso maltratar meu irmãozinho? Aí Paulo vai dizer, irmãos, no verso 15, porque Cristo morreu por ele. Você já fez essa reflexão? Sabe, aquela pessoa que às vezes magoa você, deixa o seu coração assim dolorido. E o Espírito Santo te lembra que Jesus morreu por ele também.
Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus Todo-Poderoso é Jesus. E não eu, irmãos. Porque o meu céu seria diferente, viu? Com o coração que eu tenho, ia ter pouca pessoa no céu. E talvez aqueles que eu colocasse lá durante a eternidade eu ainda expulsasse. Mas Jesus é muito mais excelente que eu. Por causa disso, eu não posso julgar. Porque eu falho, eu erro, eu sou antropocêntrico, egoísta. Sabe, irmãos, tem os meus dias assim, difíceis. Mas Jesus não. Na verdade, ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes de todos esses problemas acontecerem, o Senhor Jesus já nos amou. Já nos amou. Assim, pois, irmãos, se essas coisas são todas elas acessórias, dentro dos exemplos que Paulo deu no capítulo 14, qual deve ser a nossa postura perante elas? Ele diz a partir do versículo 19: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão, quarta vez que Paulo repete isso, com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus, porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Qual a moral da história? Paulo está dizendo: procure viver uma vida de maturidade cristã. Se você sabe, meu irmão, que conversar sobre futebol magoou seu irmão, porque no entendimento dele futebol não é coisa para cristão. Você vai magoar o seu irmão? Vai magoar? Não, meu irmão. Fala de comida com ele. Fala de uma coisa preciosa. Aí tem um outro irmão lá que acha, eu estou dando exemplos de épocas outras, que usar maquiagem, cosméticos em geral, usar joias, que isso não é devido, que isso não é bacana, que isso é pecado. Aí você é convidado para um culto na comunidade desse irmão. Aí as irmãs vão colocar essas coisas? Não vão. Vai cair a orelha da irmã porque nos obriga um dia. Não vai, minha irmã. Você entendeu? Tem irmão que acha que assistir um filme decente no cinema é pecado, porque ele acha que cinema, sob todos os aspectos, é pecado. Aí você vai chegar antes ou depois do culto e dizer: rapaz, eu fui no cinema, assisti um filme, você precisa ir lá. Sem ideia do semblante que o irmão vai fazer? Você é o quê? Seu incircunciso, né? Filho de Belial, raça de víboras. Você tem coragem, audácia de fazer uma coisa? Não, você não vai. Você vai guardar o seu coração e vai conversar sobre outros aspectos com ele. Meus irmãos, se nós tivéssemos um coração assim mais comedido, seguramente nós impediríamos que muitos problemas acontecessem e nós teríamos assim um desgaste que acontece que poderia ser plenamente evitado, né? Afinal de contas, a vovó já ensinava que caldo de galinha e sabedoria não faz mal a ninguém, né? Maturidade. Mas, infelizmente, nós temos uma tendência humana de colocar fogo no parquinho, né? De ver a coisa acontecer. Ei, fulano de tal, sabia que Beltrano não gosta de tal coisa? É nada. E aí, fulano, qual a tua opinião sobre isso? E aí, irmãos, começa todo um desgaste, por aí vai. Por que é que eu gastei tanto tempo no capítulo 14? Porque, levando o capítulo 14 em consideração, você vai entender o capítulo 15 de forma magnífica. E eu queria levar vocês a concluírem uma coisa. Unidade na igreja é tão importante que em sua carta mais bem elaborada, mais famosa, mais amada, que possui 16 capítulos, Paulo gastou 2 falando de unidade. Ele levava isso em grande consideração, sim ou não? Claro que sim. Então, nós agora olhamos para o capítulo 15, sabendo que os mais fortes devem auxiliar os mais frágeis. E olhando para o versículo 1, Paulo diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradar a nós mesmos.
Nós já sabemos disso, Paulo está reiterando. Em primeiro lugar, os mais fortes devem suportar as debilidades dos mais frágeis, não se sentindo superiores, não com uma postura arrogante, soberba, seja porque tem uma caminhada mais longa ou porque tem um conhecimento teológico mais vasto, não. Mas porque ele é cristão e porque sabe que o seu irmãozinho é mais frágil. Quando você discute de uma forma que o seu irmão fica mais enfraquecido do que de fato fortalecido, você é tão imaturo, meu irmão. Não é? Dá um exemplo para vocês do seminário. No seminário, o professor, ele provavelmente já está dando aula há vários anos. A bibliografia que o aluno está lendo foi a bibliografia que quem sugeriu? O professor. Aí o aluno está lá, lendo o livro, que quem sugeriu? Aí ele lê uma coisa que não sabia ele que entrou no seminário agora, mas que já vem sendo discutida há uns 500 anos. Aí ele, na próxima aula, o professor está dando aula, aí ele, pois não, meu filho, e o que é que o senhor acha disso, né? Aí agora é a hora do vamos ver. Será que o professor, em condições normais, vai ter condições de responder? Meus irmãos, ele não só vai responder, como ele vai dar uma aula. É assim que aquele cristão que é mais maduro deve tratar aquele que está dando os primeiros passos e vem cheio de alegria, de vida, achando que está descobrindo o mundo, quando na verdade aquilo que ele está tão maravilhado em ter descoberto é uma coisa que a gente já sabe, irmãos, há muito tempo. Vocês precisavam ver qual foi a minha alegria quando eu cheguei em casa dizendo para o meu pai o que é que significa a palavra amém. Irmãos, eu cheguei em casa cheio de energia. Pai, sei nem o que ele estava fazendo. Diz aí, o que é que significa a palavra amém? Aí meu pai, eu acho que é assim seja. Meu Deus do céu, não acredito não. Você percebe, meu irmão? É uma coisa assim que às vezes pode ser extraordinário para nós, mas que é uma coisa que já foi trabalhada por Deus no caráter do nosso irmão há muito tempo. Na minha maneira de ver, o que pode nos levar à unidade, à sensibilidade de privilegiar esses momentos felizes na vida dos nossos irmãos. Promovê-los para a glória de Deus. Pelo fato de ter passado isso com meu pai, né? Agora, no seminário, na igreja, em qualquer lugar, chega aquele irmão precioso. 15 dias de crente. Sabe, Espírito Santo fazendo uma coisa assim extraordinária na vida dele. Ele, pastor, vem cá. Pois não, meu filho. O que houve? Pastor, o senhor sabe o que significa a palavra amém? Meu Deus do céu. Fala para mim, meu irmão. Amém significa assim seja. Meu Deus, meu filho, que coisa preciosa. Continue estudando. Você está no caminho certo. Glória a Deus, pastor. Aí você já pode dar até uma dica, não é? Meu filho, aproveita e vai pesquisando o que é aleluia, o que é hosana, o que é aba, o que é talita cume, né? Bota um monte de aramaico na cabeça do menino, coloca ele para estudar, ele vai se apaixonar cada vez mais por Jesus. Promova, crie vínculos, elabore laços, faça com que as pessoas se tornem cada vez mais apaixonadas por Jesus. Pode comprar um livrinho para abençoar seu irmão? Vai lá, meu irmão. Já leu aquele que você tem e tantas vezes abençoe teu irmão? Ouviu uma mensagem que edificou a tua vida? Manda o link para ele. Foi uma canção que encheu de paz e de alegria o teu coração? Vai lá, meu irmão. Entre discutir o que pode e o que não pode fazer de um assunto que é periférico e que não vai levar a lugar algum e edificar o seu irmão, você deve preferir o quê? Edificar, meu filho. Acabou o culto, passando aqui no corredor, vem aquele irmão que não tem a maturidade que você já tem, e cheio de alegria, não vai compartilhar com você um conhecimento bíblico, mas algo que aconteceu na vida do seu irmão. Sabe? Deus vai te dar aquela sabedoria para dizer assim, meu irmão, eu estou apressado, depois a gente conversa sobre essas questões, agora não dá, e tal. Sabe, irmãos, essa sabedoria que é bênção, por quê?
Porque Salomão, que foi um homem muito sábio, diz o seguinte: não havendo mexeriqueiro, não havendo fofoqueiro, seca-se o quê? A contenda. Por que é que a contenda? Porque há um fofoqueiro que conseguiu encontrar outro. Mas se só tiver um fofoqueiro, a fofoca vai caminhar? Não. E se ele mandar pelo WhatsApp, você ainda não compartilha, entendeu? Vai orar em nome de Jesus, né? Então, irmãos, cada um de nós agrade o próximo naquilo que é bom para edificação. Versículo 2 do capítulo 15. Porque Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, pelo contrário, está escrito: as injúrias daqueles que te ultrajavam caíram sobre mim. Paulo deu o exemplo do capítulo 14, que a gente deu uma olhada rápida, de como devemos nos comportar acerca daquilo que não deve nos dividir. Agora ele deu um exemplo de alguém que podia exercer autoridade sobre todo mundo. Porque Jesus poderia sair ditando regra, sim ou não? Mas Jesus preferia, em muitos aspectos, sofrer o dano. Paulo diz assim: cada um de vocês agrade ao próximo naquilo que é bom, naquilo que servir para edificação. Porque até Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, pelo contrário, está escrito: as injúrias daqueles que te injuriavam caíam sobre mim. Nós devemos agradar o próximo naquilo que é bom, porque conforme a gente aprendeu no capítulo 14, nós não devemos colocar tropeços sobre o caminho dos nossos irmãos, versículo 13. Nós não devemos irritar os nossos irmãos sobre comidas ou dias de festas, porque isso eram sombras do passado. O que nós temos agora é Cristo. E se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa. E finalmente, Paulo nos diz que esse é o exemplo que nós recebemos dele. Por quê? Porque Cristo não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E encontrando-se em semelhança de servo, foi fiel até a morte, morte de cruz. Jesus poderia dizer: eu vim para ser servido. E eu vou começar com você, Pedro. Lave os meus pés. E você, João, as minhas mãos. E você, Judas, pare de roubar. Eu sei que você está roubando, Judas. E você, Tomé, você pare de ser incrédulo. Quer saber de uma coisa? Reunião aqui. Senta todo mundo aqui. Jesus poderia ser assim, não era, irmãos? Mas Jesus era assim? Oh, puxa vida, irmão. A mulher quebrou o vaso de nardo puro. Judas ficou injuriado. E o que Judas disse? Nós poderíamos ter vendido e compartilhado com os pobres. Aí Jesus poderia ter dito: ponha-se no seu lugar, Judas, porque você é ladrão. Jesus fez isso? Jesus disse assim nas entrelinhas, e João escreve no Evangelho, né? Na verdade, não era esse o objetivo de Judas, porque Judas era ladrão. Você entendeu, meu irmão? Três anos caminhando com Jesus. Quando Jesus caminhava para o Gólgota, Jesus diz assim: para a próxima missão, nós precisamos de espadas, né? Irmão, se você lê a Bíblia com calma, você pega essas questõezinhas. Era para alguém ter dito assim, pastor Irã: ô Jesus, no começo até a gente tinha punhal, espada, revólver, fuzil, tudo. Mas depois de 3 anos caminhando com o Senhor, agora a gente é cordeirinho, né? Jesus, precisamos de espada. Os discípulos: aqui tem 2, Jesus, já basta. Entendeu? Em algum momento da caminhada, irmão, Jesus poderia ter dito: ô Pedro, ô meu filho, não pega bem eu falando de amor, ame os seus inimigos, perdoe aqueles que vos perseguem. Alguém te feriu um lado da face, ofereça outra. Constrangeu a caminhar 1 milha, caminha 2, o cara olha pra tua cintura, tá uma espada desse tamanho.
Vamos ter calma com os irmãozinhos que eles chegam lá, sabe? É óbvio, irmãos, que vai chegar um momento que o confronto vai ser inevitável, mas até para confrontar o irmão nós temos que ter sabedoria, porque o objetivo do confronto, da exortação, não é, em último caso, fazer naufragar na fé o irmão, mas o quê? Mas abençoá-lo e amá-lo e ajudá-lo a caminhar junto conosco. Portanto, Paulo diz no verso 4, por conta dessas questões, pois tudo isso aponta para o fato de que tudo que foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura nós tenhamos esperança. Ensino para nos fazer crescer, para nos apoiar, para nos fazer amadurecer. Paulo se refere não apenas, irmãos, àqueles momentos em que os discípulos viveram com Jesus, mas ele se refere a todo o Antigo Testamento. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que nós venhamos a aprender que não podemos fazer nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Não tenha cada um em vista o que é seu próprio, senão também aquilo que é do outro. Aquilo que é do outro. Ah, mas o fulaninho está se comportando dessa maneira. Vamos ter paciência com o fulaninho, porque o fulaninho começou a caminhar agora. Né? Compra um livro para ele. Manda um link de uma pregação. Vai orar pelo teu irmãozinho. Né? E ele vai amadurecendo ali. Não é à toa que Paulo diz assim no verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, irmãos, verso 5, é o Deus da paciência e de quê? E da consolação. Agora pense no seu relacionamento com Deus. Paulo está usando Jesus como exemplo aqui. Em algum momento da sua caminhada, Jesus teve que ter paciência com você? O que é que você acha? Ou vocês acham que Paulo está só usando o eufemismo aqui para Jesus? Ele está dizendo, e o Deus da paciência. Não é? Ah, irmãos, ninguém se converte o maior pregador do Evangelho. Uma coisa é um John Piper com 50 anos de ministério, completou um dia desse aí. Outra coisa é um John Piper que acabou de sair do seminário. Ou vocês acham que assim que ele saiu do seminário, ele já pregava da forma como ele prega hoje? Se faz necessário o quê? Paciência. E o pessoal vai chegar. Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e mate todos esses samaritanos? João não estava fazendo menção só aos homens adultos com mais de 20 anos que sabem se defender, não. Ou vocês acham que naquela aldeia samaritana só tinha homens adultos? Tinha o que naquela aldeia ali? Tinha mulher, menino, grávida, recém-nascido, criança. E João está dizendo, quer que a gente ore para cair fogo do céu e acabar com tudo aqui? E Jesus, João, paciência, João. Mestre, quando você for rei no céu, eu quero me sentar de um lado e o meu irmão do outro. E Jesus, João. Aí João foi falar com mamãe, fala com Jesus. Você consegue imaginar isso? Um camarada velho, barbudo, pedindo a mãe para falar com Jesus, para que na glória eu coloque um irmão do... Aí eu fico imaginando Salomé. Jesus, esses meninos foram bem criados, Jesus. Olha para esse menino aqui, batendo nos ombros de João. Forte, ó, a mãe, né? Mãe coruja. Um do lado, outro do outro. E Jesus, mulher. Calma. Alguns anos depois, o João, que queria incendiar samaritanos, escrevendo para nós gentios, está dizendo assim: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, irmão, você é tão bonito, não se desespere, porque você tem
um advogado. O Pedro, que não queria ter comunhão com ninguém, intempestivo, iracundo. Pedro, que sabe aquela espada do exemplo? Foi usada. Alta noite, sem energia elétrica, adrenalina mil. Aí Pedro falou assim, eu vou dar só na orelha. Foi assim, irmãos? Foi assim? Pedro queria fazer o quê? Ele errou e pegou aonde? Esse é o Pedro que está dizendo para nós, irmãos. Vocês, gentios, você é um judeu que não queria nem entrar na casa de Cornélio. Vocês, gentios, são sacerdócio real. Vocês são uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva do Deus. A fim de implantares na terra os valores do reino de Deus. É aquele que começa a andar com Jesus e Jesus é o Deus da paciência. E ao final da jornada ele se torna o Deus de toda a consolação. Ele teve paciência com você e agora você está tendo paciência com o próximo. Para que a uma nós possamos glorificar o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo finalmente avança para concluir seu argumento com uma série de citações a partir do verso 6. Mas a justiça decorrente, ou melhor, versículo 9. E para que os gentios possam glorificar a Deus na misericórdia de Deus, ele diz assim, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Versículo 12. Isaías também diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Paulo está nos dizendo que nós precisamos acolher uns aos outros. E o exemplo máximo que ele está dando é o exemplo de acolhimento que a igreja de Roma deveria ter para com os gentios. Para aqueles que não se sentiam amados, para aqueles que não se sentiam valorizados, para aqueles que se sentiam desprivilegiados. Paulo está lembrando aquela igreja que outrora, de fato, nós éramos dois povos, mas agora nós somos apenas um. Por quê? Porque aqueles gentios que viviam destituídos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, agora foram aproximados por meio do sangue de Cristo. E de ambos Deus fez um, derrubando a parede que havia no meio e que provocava a inimizade. E reconciliar-se ambos, judeus e gentios, em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo através da cruz a inimizade. Ou seja, tudo aquilo que um dia tinha o poder de nos separar, agora não nos separa mais. Em Cristo Jesus nós somos chamados à comunhão. E se nós não conseguimos ter comunhão com os nossos irmãos, é porque, infelizmente, alguma coisa ainda está errada. Não significa que você não vai sofrer, não significa que você não vai chorar, não significa que você não vai se magoar. Porque no mundo nós teremos, mas em algum momento você vai ter que perdoar. E caminhar junto. E promover o reino de Deus. Porque foi dessa maneira que o Senhor quis. E ainda bem, irmãos, que Ele quis assim. Porque até eu vou estar na glória. E você também, meu irmão. E é com isso que eu queria terminar, só para a gente pensar um pouquinho a respeito de nós mesmos. Né? Isso às vezes me dá um choque de realidade, eu fico tão frustrado, irmão, porque eu acho que eu sou legal. Eu me acho uma pessoa legal. Aí Raíssa, acho que 2, 3 vezes na semana, ela é para mim e fala assim, tu pensa que o povo te acha legal, é? Tu é chato. E eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eu sou mesmo? Tem misericórdia de mim, Senhor. E a mulher conhece o marido que tem, né, irmãos? Então, por favor, ore por mim.
porque talvez eu não seja tão legal como você pensa que eu sou. Mas eu sou seu irmão. E eu estarei na glória com você. E nós precisamos caminhar juntos dessa maneira, meus irmãos, até chegarmos às portas douradas da Jerusalém celestial. Como termina, versículo 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu falei que não ia ser fácil, que às vezes podem haver dores, dissabores, desilusões, desassossego, desesperança, lágrimas. Paulo também sabia disso. Então, no verso 13, tratando de unidade, ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, os encha de toda a alegria no vosso crer. Crê em quê? Que aquele irmão que é mais frágil um dia vai se tornar o quê? Maduro. E eu vivo essa experiência a todo tempo. Sabe? Se há algo que enche de alegria o coração de qualquer professor de seminário, vou dar esse exemplo, é quando você é convidado para visitar a igreja de um pastor que foi aluno seu. Porque assim como o cônjuge conhece o cônjuge, o pai conhece o filho, o professor conhece o aluno. E tem alunos que são assim peculiares, não é? Mas o Deus da paciência e da longanimidade trabalha, irmãos. Os anos se passam. Aí aquilo que Deus fez na vida de João, aquilo que Deus fez na vida do apóstolo Pedro, Deus também faz na vida dos nossos irmãos. E você vai visitar a igreja do pastor. Irmãos, é algo maravilhoso de se ver. O menino problemático do seminário agora é um grande homem de Deus, bom marido, bom pai, pregador do evangelho, ministro constituído por Deus para implantar na terra os valores do seu reino. Meu colega de ministério, isso não orgulha você? Isso é todo o orgulho da minha vida. E daqui a pouco eles estão nos grandes congressos e nas conferências, aí daí a pouco vem propaganda da consciência cristã, tá lá o irmão, né? Pregação da segunda-feira à noite. Augusto Nicodemos e o irmão fulaninho que dava problema no seminário, homem de Deus, pregando para milhares de pessoas. Meus irmãos, Deus pode fazer isso? Mas é claro que Ele pode. Porque Ele é o Deus da paciência, Ele é o Deus da consolação, Ele é o Deus que enche o nosso coração de gozo e de alegria para nos ensinar que esse projeto chamado igreja é viável. Que nós encontramos lutas, nós encontramos dificuldades, mas o projeto é dEle. Ele quis assim, está nas mãos dEle, foi pensado por Ele antes da fundação do mundo, então vai dar certo. Por que é que eu sou apaixonado pela igreja? Porque para mim a igreja vai dar certo. Aquela pessoa está ali dando problema, o primeiro exemplo que eu dei, lá da minha comunidade, eu estou dizendo do meu coração, mas eu creio que vai dar certo no final, Deus vai trabalhar o caráter dele, ele vai ter experiências com Deus, ainda que Deus o quebre, o moa, ainda que Deus faça com ele, assim como fez com Pedro. Olha, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, assim como se ciranda o trigo, mas eu orei por você, e quando você se converter, seu homem do coração tão duro, ajude os seus irmãos. Ou vocês acham que aquilo não reverberava no coração de Pedro? Ajude os seus irmãos, Pedro, ajude os seus irmãos, ajude os seus irmãos. Claro que sim, irmãos. Claro que sim. E Deus pode fazer de novo, viu? E Deus pode fazer novamente. Há muitos anos atrás, um pregador se tornou muito conhecido. Ele era um missionário que já havia dado a volta ao mundo várias e várias e várias vezes. E aconteceu na época, era uma fita cassete, né? Os mais jovens não vão saber. Havia um dinossauro há alguns anos atrás chamado videocassete. Depois pesquise na internet, coloca assim no Google, videocassete, vocês vão ver o que é. Você colocava uma fita enorme dentro, fazia barulhos. Meu Deus. Então, o que acontece?
a fita desse homem chegou à cidade. E havia um grupo de jovens, né, que queriam ouvir esse homem pregar. E eles alugaram essa fita com alguma dificuldade. Havia uma locadora de vídeos por trás do Bom Preço, lá do centro. Acho que... não lembro o nome. Isso é In Illo Tempore. E esses jovens foram caminhando lá de tão distante até o centro, alugaram, voltaram para casa. Ninguém tinha videocassete nas redondezas, então havia um cantor, ele é um cantor muito famoso, eu não vou dizer o nome porque vocês vão saber quem é. E o pessoal pensou assim, provavelmente na casa desse cantor deve ter um videocassete, né? E eles foram na casa do homem, bateram na porta, a esposa dele da época, né, saiu, não conhecia, e o pessoal falou assim, nós gostaríamos de pedir permissão à senhora para assistir essa fita aqui. A senhora tem videocassete? Ela tem, uma assustada. A senhora permite, nós somos evangélicos, a gente não tem onde assistir, a fita de uma pregação, a senhora permite? Ela pensou alguns segundos assim e falou, permito. Eu vou até colocar os meus filhos para assistir também. E aqueles jovens se assentaram na sala, irmãos, ela preparou um lanche, Deus é muito bom, irmãos, uma coisa preciosa. E os jovens começaram a assistir aquele vídeo e aquele homem dizia o seguinte, que ele via de uma família destruída, pais separados, ele não tinha feito um bom ensino médio e ele tinha muitas dificuldades, mas ele havia conhecido Jesus na fase mais jovem da sua vida, com 16, 17 anos, e se tornou apaixonado por Jesus, e ele queria estudar, mas ele não tinha condições financeiras para isso. Até que finalmente uma família o adotou, o retirou do interior, levou para uma cidade maior e o colocou no seminário. Mas como ele não tinha se preparado bem, o vocabulário dele era pífio. Ele tinha dificuldade de conseguir concluir a leitura dos livros, as notas dele, meu Deus, ele só conseguia se arrastar. E nas aulas de hermenêutica e pregação, os outros alunos não queriam ouvi-lo. Então ele ia para a dispensa do seminário e ele pegava melancias e ele colocava melancias assim, irmãos. E as melancias eram os ouvintes dele. E ele pregava para as melancias e ele diz assim na pregação, melancia tem um coração muito duro, nunca nenhuma se converteu. Ele diz que ele passou tanta privação, ele era tão magro, que o pijama dele era uma listra só. Se ele fosse brincar de pular corda, ele pulava a corda e a corda dizia, agora é minha vez de pular você. Mas ele se formou no seminário, se tornou um pastor, um missionário, e até a altura que aquele vídeo estava sendo disseminado, ele já tinha dado a volta ao mundo várias vezes. Então um daqueles rapazes pediu licença àquela senhora para ir até o banheiro, e ele se ajoelhou ali, e ele fez uma oração, achando que Deus não estava ouvindo. Ele disse assim, dessa maneira, Senhor, faça de novo. Faça de novo, porque a vida daquele rapaz era exatamente igual à vida daquele homem. E aquele rapaz, naquele banheiro, achava que Deus não estava ouvindo. Mas nós temos um Deus que ouve, irmãos. Né? Nós temos um Deus que ouve. Na experiência de Agar, quando ela foi expulsa de casa, sem ter nada, para morrer no deserto com o filho. Qual foi a experiência de Agar? O meu Deus me vê. Não é assim? Então aquele rapaz lavou o rosto e ele voltou para a sala e no coração dele ele tinha certeza que Deus não tinha ouvido. Afinal de contas, Deus tem coisas mais importantes para fazer. Mas, irmãos, Deus ouve. E Deus vê. E aquele rapaz foi viver as experiências dele. Imaginem vocês, não é? As coisas aconteceram, Deus foi misericordioso, ele realizou o sonho de ir para o seminário. Para uns irmãos é só mais um curso, para outros é sonho, há uma diferença muito grande. Ele realizou o sonho de se tornar um ministro do evangelho. Para uns é só uma função, para outros é um sonho. E Deus concedeu graça para pregar o evangelho com as ferramentas que ele tem. Para uns irmãos é só mais uma aula, para uns é só mais uma pregação, para outros é uma questão de vida ou morte. Ou faz isso ou morre, porque fora disso não há razão de viver. Você consegue compreender?
E desde então ele tem vivido muitas experiências. A última vez que eu ouvi falar a respeito dele, ele tinha ido pregar, acho que numa igreja congregacional, no bairro das Nações. O que é que conta aqui? Que Deus pode transformar pessoas ao ponto de nos permitir viver em unidade. E que o garoto problemático que esquenta a nossa cabeça hoje pode se tornar um pregador do evangelho amanhã. Uma moça que frequenta a nossa igreja sem qualquer perspectiva pode se tornar uma grande mulher de oração amanhã. Por que é que Deus quis, irmãos, reunir pessoas que às vezes nos dão tanto trabalho? Porque Deus crê e prova que é possível transformar essas pessoas. E nós somos uma prova viva disso. Sim ou não, irmãos? Mas sem sombra de dúvida que nós somos uma prova viva disso. Então, unidade é possível, para a glória de Deus. Meus irmãos, vamos orar. Amém. Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Nessa penúltima escola dominical do ano, ó Pai, aprove a Ti colocar no coração dos Teus filhos esse tema que é tão caro, que é tão especial. Falar de unidade, ó Deus, é falar do Teu projeto para a igreja. É falar dos Teus sonhos para pessoas, meu Deus, que ainda não conseguem Te compreender da maneira como o Senhor deve ser compreendido. É falar a respeito do carinho, ó Deus, e da paciência que nós precisamos ter com aqueles, ó Pai, que não possuem a mesma maturidade que nós temos. Falar de unidade, ó Deus, é lembrar do adolescente que vem para a igreja sem um pai e a mãe. Falar de unidade, ó Deus, é pensar na moça que talvez tenha sofrido todo tipo de abalo, mas que conseguiu chegar até a igreja, Senhor. Falar de unidade, ó Deus, é pensar na moça recém-casada com um marido que ainda não conheceu o Senhor e que passa por dificuldades em virtude disso. Do rapaz, ó Deus, que é casado com a senhora, que ainda não te conhece, que passa dificuldades por isso. Falar de unidade, ó Deus, é dividir o fardo com o papai e a mamãe que possui um adolescente problemático, ó Pai, e que ainda não compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada. Falar de unidade, ó Deus, é falar a respeito de um povo que, mesmo tendo as suas próprias dificuldades, é enviado ao mundo para transformá-lo como sal da terra e como a luz que leva, meu Deus, a Tua glória até os confins da terra. Meu Deus, nós somos tão bem-aventurados porque somos esse povo. Nós nos sentimos tão orgulhosos porque um dia o Senhor acreditou em nós. E agora o desejo do nosso coração, ó Pai, é fazer as nossas próprias vidas valer a pena. Nós queremos, ó Deus, sentir com o Teu coração, ó Deus, e amar da maneira com que o Senhor ama. Ó, meu Deus, dá-nos sabedoria para cuidarmos dos nossos irmãos assim como o Senhor tem cuidado de nós. E ajuda-nos, ó Deus, nessa missão que é árdua, que é difícil, mas que também é gloriosa. E que vai valer a pena no final. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fico muito feliz pela oportunidade que o Senhor me deu de poder voltar a essa igreja que eu amo com toda a força do meu coração, rever meu amigo querido pastor Irã, demais irmãos preciosos. E eu espero que com a graça de Deus vocês tenham um restante de ano abençoado, que hoje seja um dia muito especial para todos vocês, é advento. Nós pensamos no nascimento do nosso amado Jesus Cristo. Daqui a pouco nós teremos a oportunidade de fazer a transição de mais um ano e que no próximo exercício que se inicia, o Senhor nos abençoe.